Impactos do fim da isenção sobre a distribuição de lucros e dividendos no Brasil? Atualmente, os dividendos distribuídos por empresas brasileiras são isentos de tributação para os beneficiários. No entanto, propostas no âmbito da reforma tributária têm sugerido a revogação dessa isenção e a introdução de uma alíquota de 15% a 20% sobre os dividendos distribuídos, como parte de um esforço para tornar o sistema fiscal supostamente mais justo e reduzir a concentração de renda, já que outras fontes de renda, como salários e rendimentos financeiros, são pesadamente tributados. Portanto, temos aqui um grande jogo de interesses políticos envolvidos, incluindo o aumento da arrecadação, e não apenas a questão do resultado prático dessa mudança para o desenvolvimento do país. Além do retorno da tributação, quais seriam os reflexos dessa possível mudança para empresas e sócios? Na prática, a volta da tributação dos dividendos cria um incentivo para as empresas reinvestirem os seus lucros, ao invés de distribuí-los aos acionistas, evitando a tributação. Ao reinvestir, a empresa pode expandir suas atividades, aumentar seu patrimônio e adiar a tributação para um momento futuro. No entanto, não distribuir dividendos requer a observância de regras societárias e de acordo entre os acionistas. Já para os sócios, a tributação direta sobre os dividendos reduzirá o valor líquido recebido, já que haverá retenção na fonte do imposto de renda. Assim, os acionistas podem precisar buscar estratégias alternativas, como a constituição de holdings, por exemplo, para minimizar a carga tributária e otimizar a distribuição dos lucros. Outra opção para os acionistas é a realização de operações de integralização de capital por meio de empréstimos, visando o recebimento de juros sobre o capital próprio, conhecido como JCP, que, apesar de ter tributação na fonte, é dedutível ao nível da empresa que paga os juros. Lembrando que este modelo de financiamento de empresas também está na mira do governo e deverá sofrer alterações com a reforma tributária. Tributação de dividendos distribuídos para holdings estrangeiras. Em um primeiro momento, uma alternativa para mitigar a nova tributação sobre dividendos no Brasil é a criação de holdings, no Brasil ou no exterior, especialmente em países com acordos para evitar a dupla tributação. Essas holdings podem ser estruturadas para reduzir a carga tributária sobre os dividendos e possibilitar um diferimento da tributação até o momento em que apurado o resultado ou da distribuição final aos beneficiários. Acordos para evitar a dupla tributação. Os acordos para evitar a dupla tributação, ADT, são tratados internacionais firmados entre países para garantir que o mesmo rendimento não seja tributado em ambos os países. Esses acordos são fundamentais para evitar a dupla tributação jurídica ou econômica e garantir uma carga tributária mais eficiente para as empresas que atuam internacionalmente. O Brasil tem acordos com vários países para evitar a dupla tributação, incluindo Portugal, Países Baixos, Luxemburgo, entre outros. Esses acordos geralmente limitam a alíquota de retenção na fonte para 10% ou 15% nos dividendos pagos a não residentes. Por exemplo, o Acordo para evitar a dupla tributação entre Brasil e Portugal estabelece que os dividendos pagos por uma empresa brasileira a uma holding portuguesa podem ser tributados no Brasil a uma alíquota máxima de 15%. A holding portuguesa, por sua vez, pode compensar esse imposto no momento da tributação dos rendimentos em Portugal ou mesmo utilizar o Participation Exemption, que é um modelo de redução da tributação dos rendimentos quando há relação societária entre as empresas, evitando uma tributação adicional. Além dos dividendos, os acordos para evitar a dupla tributação cobrem outros rendimentos, como juros, royalties, rendimentos de serviços, o que é essencial para empresas que realizam operações comerciais transnacionais.
Como vimos, meus amigos, a tributação dos dividendos no Brasil está em transformação e a possível revogação da isenção sobre a distribuição de lucros cria desafios para empresas e acionistas. As estruturas de holdings internacionais, combinadas com os acordos para evitar a dupla tributação e os regimes fiscais favoráveis em diversos países, permitem uma abordagem mais eficiente para mitigar a carga tributária e diferir a tributação sobre os rendimentos distribuídos. Vimos também que as empresas brasileiras podem utilizar essas estruturas para distribuir seus lucros de forma mais vantajosa, reduzindo os impactos da tributação sobre os dividendos e garantindo que os rendimentos sejam reinvestidos de maneira eficaz e sem carga tributária adicional. Se você gostou